Boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus envolva todos nós nessa tarde maravilhosa de quinta-feira. Afinal de contas, alguém aqui tem medo da morte? Vocês pensam sobre esse assunto? Esse assunto é tabu? Por incrível que pareça, muitos espíritas temem a morte. Então, Kardec, sabedor dessas dificuldades toda nossa, porque ele também estava aqui nesse planeta de provas e expiações, ele vai desenvolver esse tema, tanto no Livro dos Espíritos, quanto no livro O Céu e o Inferno. Então, todo espírita precisa ler o Pentateuco de Kardec. Precisa entender como que funciona. Porque para nós, a morte não existe. Aliás, se a gente for estudar o Evangelho, bem estudado, o Evangelho ele já nos traz a informação de que a morte não existe. Por que a morte não existe? Porque tem algo após essa separação do corpo e da alma. A alma volta a ser espírito. Ué, Jacira, deixou de ser espírito? Não. É porque Kardec nomeia, dá o nome de alma para quando a gente está encarnado. É uma forma didática de explicar, uma vez que essa terminologia sempre existiu, de falar da alma. Então, nós, católicos, dificilmente falamos espírito. A gente acha que o espírito é o Espírito Santo, não é? Outro espírito. E nós somos alma. E não está errado essa classificação para os encarnados. Então, Kardec vai trazer, no Livro dos Espíritos, um capítulo que só fala, aliás, aqui só fala da vida espiritual, né? O Espiritismo fala da vida espiritual. Mas ele traz um capítulo, na segunda parte, falando da parte onde que nós estamos no plano espiritual, no momento que a gente volta para o plano espiritual. Então ele começa a fazer perguntas para os espíritos para entender como que funciona, né? E não existe coincidência, né? Duas coisas importantes. Primeiro, nosso amigo me chama para fazer esse estudo num desencarne que aconteceu de um amigo muito querido nosso, de uma outra casa, que nós combinando já, estávamos combinando o final de ano para as famílias assistidas, e ele, né, um dia está batendo papo e no outro tem um infarto fulminante e desencarna. O bom é que ele desencarnou dentro do centro espírita, então teve socorro para todos os dois planos, assim, de prontidão, né? E foi um momento assim de susto, né? Mas é um momento de reflexão para nós entendermos que nossa passagem aqui é efêmera. Aí eu gosto muito de refletir quando uma pessoa bem chegada vai embora, eu penso: o que eu estou fazendo para preparar a minha malinha para a minha hora? Porque, gente, desde a hora que nós nascemos, nós começamos a contagem regressiva. Não tem jeito. Uns vieram por menos tempo, outros, né, tempo mediano, outros vão viver aqui até os 100 anos. Divaldo Franco já tem 97, mas é um espírito muito atuante, né? É muito tempo para viver na carne, porque a carne vai se autodestruindo. A nossa carne. Outro dia mesmo eu tinha pouquinho, né? Uma tez parecendo de pêssego, né? E agora vai mudando a fruta, né? A gente vai mudando, né? A nossa aparência, a nossa forma. Nós vamos já tendo limitações, já cansamos mais. A gente podia trabalhar no centro espírita de segunda a segunda,
aí você vai envelhecendo e você vai tendo que tirar uns dias para o repouso necessário, né? Então é uma coisa que nós já conhecemos. Não existe ninguém que a gente conheça que não morreu fisicamente. Tem? Aí fala assim, Jesus morreu e ressuscitou. Não, gente. Jesus morreu, ele desencarnou e ele aparece em espírito para nós. O seu perispírito de Jesus, né, com a forma de Jesus, se manifesta, fica aqui na Terra por 40 dias para ampliar os seus ensinamentos e dar testemunho do que ele ensinou. Olha, a gente tem vida futura, olha a vida espiritual. Foi Jesus que veio pregar isso. 40 dias ali em espírito. Materializado. Usando toda a sua capacidade, né, para se materializar. E ensinar. Então, para nós, que somos cristãos, que estudamos o Evangelho, nós não podemos ter medo da morte, porque ela é uma amiga, companheira, que está esperando a gente aí, escondida para dar um susto, não é? A qualquer momento vai nos pegar, vai nos levar. O X da questão é o nosso preparo. Então, Kardec, ele faz esse questionamento aqui no capítulo 3 da segunda parte, e a gente está estudando também esse capítulo. Na sexta-feira, eu e o Luiz dividimos o estudo do Livro dos Espíritos sobre, a gente está aqui na vida futura, na vida espiritual. Retorno da vida corporal à vida espiritual. Retorno, a volta para casa. Então, essa casa não é nossa. Porque se fosse nossa, o tempo não destruiria, não daria traça, ferrugens, nada iria provocar a sua destruição. Mas, né, ela não é nossa, é tudo passageiro, né? Então, Kardec já começa logo questionando o que a alma se torna depois da morte. A gente começa lá na pergunta 149, capítulo 3, segunda parte, para vocês poderem estudar em casa e ver essa maravilha de ensinamento. Em que se torna a alma logo após a sua morte? Volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que havia deixado temporariamente. Na verdade, o sofrimento maior do espírito não é na hora do desencarne, é na hora do encarne, na hora da encarnação. Porque lá a gente está protegido. Por mais dificuldade que nós temos os protetores lá, e a gente sabe disso, e livre da matéria, que a matéria é essencial para que a gente cumpra a evolução, o esquecimento. Mas o que mais entrava o espírito, aprisiona o espírito é o quê? A matéria. A matéria nos distrai. Todo tipo de matéria nos causa uma distração. Nos causa distração, não é? Televisão nos causa distração. A vida, né, as coisas materiais da vida nos causam distração. Aí a gente está estudando, aí a gente sabe que alguém está se divertindo, foi numa balada, a gente se distrai e fala, puxa vida, né? Bem que eu podia dar uma fugidinha aí para lá, né? Nós ainda gostamos do movimento aqui. Não está errado. A diversão não está errada, de forma alguma. Sabendo a gente aproveitar as coisas, nós temos que saber usufruir. Nada é errado. Deus não cria nada para que a gente não usufrua. A forma que nós vamos usufruir as coisas é que nos levam para as desditas, para fora do caminho reto. Então ele fala, vai perguntar se a gente perde a individualidade. Não, vocês vão continuar os mesmos. Ah, então eu sou a Jacira, mas chega lá e eu vou misturar com um monte de gente assim. Como é que vai ser isso aí? Não, você vai continuar sendo esse espírito que recebeu o nome de Jacira aqui.
e que em outras vidas teve outros nomes. Maria, José, Francisco, né? Joana, para ser o aprendizado. Mas o espírito é um só. Nós não temos várias vidas, nós temos várias existências. Então, por que o medo da morte, né? Aí, Kardec vem trazer aqui no livro Céu e Inferno, falando da passagem. Então, ele vai falar que a confiança na vida futura não exclui as apreensões da passagem desta para outra vida. Então, todo mundo veio falar comigo, porque como eu sou responsável por algumas coisas na casa, estou responsável, não sou, porque o dia que eu morrer, o outro vem, né? Então, estou temporariamente responsável por algumas atividades na casa, e as pessoas entravam em contato comigo. Aí todo mundo, alguns choravam. E eu comecei a ficar assim, gente, será que eu choro? Eu tenho que chorar? Eu estou sentindo, mas eu fiquei meio... né? Comecei a ficar sem graça, porque, apesar de eu ter assustado também, né, de um dia para o outro a gente está ali, e as pessoas, eu fui olhando o comportamento e fui pensando no meu comportamento. O que o meu amigo espera de mim nesse momento? O que eu gostaria? Desespero? Ou que alguém ficasse orando, me ajudando nesse momento difícil? Então, a gente começa a perceber que mesmo nós que estamos dentro do centro espírita, às vezes não temos controle das nossas emoções. Não temos controle de emoções com um amigo, imagine que se for um filho. Porque os nossos companheiros vão embora também. Todos os dias eu peço a Deus para que eu vá antes dos meus filhos. Eu quero ir antes dos meus filhos. Mas eu falo assim, se for da tua vontade. Porque eu sou melhor que outras mães? Se tantas mães já entregaram seus filhos. Eu não tenho esse direito. A minha mãe entregou um filho antes, né? Então, por que a gente tem... Nós estamos sempre pedindo coisas para que seja melhor para nós, mas nós temos que observar que quantas outras mães já entregaram seus filhos, devolveram seus filhos no plano espiritual, e de uma forma, né, cuidadosa, zelosa, com aceitação, e agradecendo a Deus pela oportunidade de tê-los tido, né, na sua vida, ter tido a oportunidade de ser a mãe. Então, Kardec fala que é natural. Natural o medo da morte, a apreensão, não o medo, a apreensão. Aí, voltando ao assunto do desencarne desse companheiro, e todo mundo chorava e falava, eu me assustei muito, me assustei muito. Aí teve uma hora eu não aguentei, falei, mas gente, vocês assustaram, mas e ele? Foi de repente. Imagina o susto que esse amigo levou. Imagina a gente estar bem e, de repente, você sente uma dor e não consegue mais respirar e você tem aquela... Já sabe que você vai desencarnar? O susto nosso, né, nesse momento da passagem, que isso vai acontecer, principalmente se a gente não estiver esperando, né, que aconteça aquilo, ou se você não estiver doente nem nada. Então, nós temos que começar a ter um olhar diferente. E falar, puxa vida, que sorte que o nosso companheiro teve de desencarnar numa reunião de tratamento e ter tantos espíritos ali. Provavelmente a espiritualidade o conduziu até aquela reunião para que fosse mais fácil o seu desenlace. Porque ele, depois nós soubemos que ele ia fazer uma cirurgia. Então, ele estava na hora dele desencarnar. Então, facilitar o desencarne dele para ele não ter que passar por essa cirurgia. Então, nós temos que aprender a dar graça a tudo que acontece e começar a mudar o nosso olhar. Então, Jacira, eu não posso chorar? Eu falei, lógico que pode, gente. Como que você não vai se emocionar despedindo de uma pessoa? Quando um filho da gente vai morar fora, o coração quase arrebenta. De saudade,
não é? Hoje é mais fácil, porque com a tecnologia você faz uma chamada de vídeo, você está sempre em contato. Mas no plano espiritual ainda não tem chamada de vídeo. Você vai sentir saudade por um tempo, mas não vai demorar. E a gente vai ter chamada de vídeo e a gente vai estar vendo. Aí ele traz aqui que muitas pessoas não temem a morte por si mesmas. O que temem é o momento da transição. Esse susto. É a hora do desprendimento. O que vai ser? Né? Esse momento em que você vai ter que fazer essa separação. Aí eu quero fazer um convite para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão aceitar o meu convite. Além de ler essa parte aqui, vocês vão pegar o livro Obreiros da Vida Eterna, para quem não leu. E para quem leu há bastante tempo, leiam de novo. André Luiz e Calderaro vem fazer um trabalho na Terra, e Calderaro convida André Luiz para trabalhar 5 desencarnes. Ele vem fazer o desencarne de um trabalhador espírita, trabalhador, mas daquele que não tinha hora. Um outro que era, ele não fala que ele era espírita, mas todas as informações que dão sobre ele é que ele é espiritualizado, porque a espiritualidade, sempre que precisa de boas energias, vai pegar dele. Mas a gente descobre que ele é espírita porque ele faz o culto no lar. Eles usam essa terminologia. A gente fala, então, ele é espírita. Mas não se toca no assunto. Só fala do comportamento dele. O que era espírita trabalhava até a exaustão. E, muitas vezes, deixava um pouco a família relegada. Ele ensinou, né, o culto do lar para outras famílias, trabalhou muito, mas não tinha o culto do lar na sua casa. Então, a gente vai conhecendo essas pessoas. Vai na casa de uma senhora, ela era protestante, presbiteriana, ó, falei certinho, presbiteriana. Uma mulher que teve uma vida ilibada. E ela tem uma moratória de 6 meses para ficar aqui, para ajudar a filha um pouco, emocionalmente, porque ela já estava com uma doença que não tinha jeito mais, porque a filha estava grávida e eles não queriam atrapalhar essa gestação, que a filha assustasse, alguma coisa assim. Vai conversar com uma outra espírita. Essa mulher era uma missionária quase. Ela conhecia Dr. Bezerra de Menezes, conviveu um pouco tempo com ele aqui na Terra, e ela trabalhava, morava, passou até morar num quartinho, num centro espírita. Cuidava de crianças, cuidava da creche, orfanato, ali do centro espírita. Quem que estava ali esperando o momento do desenlace dela? Dr. Bezerra. Aí nós vamos ver o momento próximo do desencarne, o espírito entre um mundo e outro, já se preparando para desencarnar, e o sofrimento deles. O sofrimento maior é consciencial. Já não tem mais nada de matéria. Tinha um outro que eu esqueci, que era católico. Um católico muito devoto, também que doou praticamente tudo dele para a igreja, mas tinha uma culpa imensa. Então, vale a pena ler o livro, porque eu estou só fazendo um resumo, mais ou menos, hein, gente, do livro. Então, a transição, o medo da morte, o medo da passagem, na maioria das vezes, né,
ou quase 100% das vezes, vamos deixar ali uns 2% ali, para aqueles que cumpriram mesmo o seu objetivo, eles é a consciência do que deveria ter feito e que não fez. Porque como que eu vou ter medo de um lugar que eu não vou ter mais dor? Como que eu vou ter medo de um lugar onde eu sei que se eu fizer um pouquinho da minha parte, um pouco, se eu tiver um pouco de vontade, de esforço, eu vou ter os benfeitores me esperando e Deus, com a sua infinita misericórdia, me dando outra oportunidade de renascer. A morte é o fim ou o começo? Ora é o fim, ora é o começo. O fim de uma jornada de trabalho árduo, porque aqui é muito puxado, não é? Aqui é muito puxado. E as dores que nós sentimos aqui são para o nosso aprendizado. Toda dor que nos vem, a pergunta não é, Senhor, por quê? Não é por quê, é para quê? O que é que eu preciso trabalhar em mim para que eu me livre dessa doença? Necessariamente não é aqui, porque dependendo do que está danificado em nós, a gente não vai recuperar. Mas para que eu não tenha outras existências maravilhosas, para que eu volte com o meu corpo espiritual, que é o mais importante, limpo. Porque quando Jesus limpava o corpo, ele falava, está limpo, era só o corpo. Quando ele falava que estava curado, a cura era espiritual. A pessoa já estava pronta para seguir em frente. Então, nós não temos por que temer a morte. Não temos, mas ainda temos dificuldade, não temos, gente? Primeiro, a gente sabe que nós sabemos que não somos santos. Todo dia um pecadinho diferente, repetido, né? Aqueles repetidos, todo dia a gente faz, repete, fala, não posso fazer mais. Aí a gente se promete, a gente não cumpre nem as promessas nossas, né? Não vou fazer isso mais. Amanhã eu estou fazendo de novo. Né? E Deus tem toda a paciência, a eternidade de paciência conosco. Nós não devemos criticar o sentimento dos outros, não. E a gente não quer fazer isso. Até porque eu sou muito emotiva. Né? Eu choro até por causa de desenho animado. Então, eu sou muito emotiva. Então, não posso criticar a emoção de ninguém. Mas nós precisamos entender, uma coisa é a emoção, outra coisa é o sofrimento. Emmanuel tem uma frase muito que eu gosto muito, e a primeira vez que eu ouvi foi numa palestra do Haroldo Dutra, que ele fala que o conhecimento da vida futura não nos livra da dor, nos livra do desespero, porque é o desespero que nos afasta de Deus. Então, eu, sendo conhecedora da vida espiritual, da vida futura, isso não vai facilitar nada para mim. Porque quando Jesus fala para segui-lo, ele fala, pegue a sua cruz. Ele não mandou vir de carro, de carroça, né? De avião, não, escada rolante. Pegue a sua cruz, põe nas suas costas e venha após mim. Porque é aquela cruz, é o trabalho que você tem que fazer para chegar de novo no caminho. É o que você precisa para você chegar onde o Cristo chegou, que é o nosso objetivo. Então, a morte, ela é física, ela é o início de uma vida maravilhosa. E vocês vão ler o livro Céu e Inferno, eu tenho certeza disso. Então, Kardec, né, aproveita, e Santo Agostinho está ali dando um apoio, né, imenso a Kardec. Hoje não se faz isso, porque o espírito, quando desencarna, e evita-se fazer isso, na época,
foi importante para que a gente conhecesse, né, esse momento de transição. O próprio, aliás, foi São Luís. São Luís organiza com Kardec, e às vezes ele pegava um espírito que tinha acabado de desencarnar, para conversar. Então tinha todo um amparo ali de espíritos de alta escola para proteger aquele espírito. Então eles vão conversar com espíritos que tinham acabado de suicidar, que tinham morrido, e vários tipos de espíritos. Aí a gente pega um que era amigo, o Sanson, amigo de Kardec, espírita, e ele fala, nossa, mas isso aqui é bom demais, né? Aí ele faz uma comparação que era como se ele tivesse preso dentro de um poço e tivesse subido à superfície. Eu nunca mais esqueci essa frase, e eu já ouvi tem mais de 20 anos. Eu li, né? Eu estava no fundo do poço, é como se eu estivesse no fundo do poço e emergido, né, para a superfície. E ele começa a falar das belezas da vida, da verdadeira vida. Ele fala, se vocês acham que as flores são bonitas, imagina do lado de cá. E Kardec pergunta para ele, e aquele seu sofrimento no seu corpo? Ele, dou graças a Deus, porque aquele sofrimento, né, fez expurgar muitas coisas ainda que eu devia aqui na Terra. Então, esses espíritos mais felizes te convidam, né? Te convidam a mudar a sua forma de viver para que você morra melhor, né? Faça a viagem de uma forma melhor. Então, Chico Xavier traz através dos livros de André Luiz, que não é um livro só para ler, é para estudar, é para a vida, é para a nossa vida, a obra de André Luiz. Porque ali ele ensina como viver bem para morrer melhor ainda. Se todo mundo aqui quer morrer bem, estude a obra de André Luiz e de Kardec. Se a gente estudar a obra de André Luiz e de Kardec, já está muito bom. Estudar, terminou, volta desde o princípio. Porque André Luiz, ele conta a história de uma pessoa normal, pecadora, vamos dizer assim, na palavra vulgar, né, que a gente usa muito. Pessoa normal, que erra, e a sua passagem pelo plano espiritual e a sua evolução de crescimento. E o interesse dele também. Ela fala assim, mas como assim, André Luiz, de repente? Não, ele quis. Porque quando a gente quer, a gente deixa tudo para trás. A partir do momento que a gente quer passar pela transformação. O Leon Denis tem um livro também. Leon Denis, ele é pouco falado. Mas ele, segundo, né, alguns entendidos do assunto, Leon Denis era o plano B da espiritualidade, do Cristo, caso Kardec não desse conta. E quando a gente lê os livros de Leon Denis, não fica dúvida. Porque ele conhece profundamente deste mundo espiritual. E ele vai trazer para a gente, tanto no livro Depois da Morte, como Destino do Ser, vou lembrar aqui, eu falo. O problema do ser, do destino e da dor. O problema do ser, do destino e da dor. O que nos causa a dor? Então ele vai fazer um estudo magnífico nesse livro, falando sobre isso. Ele fala sobre reencarnação, sobre desencarnação, e aqui, na vida depois da morte, ele traça uma história, contando a história desde do início. Por que a gente teve tantas mudanças, tantas dificuldades de entendimento sobre a morte, né?
voltando lá no Evangelho, né, agora lá no Velho Testamento, a gente acha que lá está as penas eternas de um sofrimento, um medo depois da morte. Na verdade, como as pessoas não liam a Bíblia, e na época os padres celebravam missa descostas, de costas para a plateia, falando em latim, e as pessoas tinham que acreditar no que ele falava. A partir, né, do momento que aqueles rebeldes, obrigada a todos eles, começaram a estudar e a traduzir os evangelhos, as pessoas começaram a ter conhecimento. E tendo conhecimento, a gente vai perceber que os próprios profetas, ninguém falava de penas eternas. Usavam figuras de linguagem, até porque o povo era muito difícil. Aí, lá em Ezequiel, e o próprio Kardec traz isso, traz essa passagem de Ezequiel, nesse livro Céu e Inferno, onde ele vai falar sobre Deus falando que ele não quer. É a passagem onde ele fala que Deus não quer, né, o fim do ímpio. Ele quer o fim do pecado. E nesse capítulo, Ezequiel vem trazer para a gente várias informações que Deus não quer a pena eterna. Ele quer que as pessoas se arrependam. Ele quer que as pessoas se arrependam, se transformem. Porque como que Deus, que é todo amor e bondade, pode ser tão, né, cruel com o outro, sendo que a gente não quer o sofrimento do nosso filho, que é filho de Deus, antes disso. E às vezes a gente fala assim, se esse Deus que as pessoas pregam realmente for assim, eu sou melhor que Deus, porque eu não faria isso com meu filho. E inclusive tem uma poesia muito linda de uma mãe, que ela morre junto com o filho, e chega na hora, vê o juízo final, que chama essa poesia, de um autor desconhecido. E essa mãe chega no plano espiritual para entregar o filho, ou para entregar o filho, não, para ir, né, para ser julgado. E o Pai eterno fala com ela que pelo trabalho dela, ela ganhou o céu. Ela vai viver no céu eternamente, com todas as promessas ali. Mas seu filho vai para o inferno. E dizem que o Pai eterno estava de um lado e Satanás do outro, ali impaciente para pegar a sua turma. E essa mulher pega o filho e vai para o inferno junto com ele. E o Pai eterno chama essa mulher e fala com ela, mas por que você está indo? O seu lugar é aqui no céu. Só o seu filho vai para o inferno. E ela despreza, eu desprezo o seu céu. Porque eu não deixo meu filho. Aí ela fala, com meu pranto, eu vou banhar as queimaduras do inferno que ele vai sofrer. E vai falando isso, vai falando com ele. E pergunta para Deus como ele poderia ficar ouvindo todo o choro do inferno, sem sentir, sem se comover, sendo que eram todos filhos dele. E ela fala, eu não quero. Fique com o seu céu, porque o seu céu não é para os que amam, porque os que amam lutam pelos que amam, mais ou menos assim. Chama Juízo Final, é um autor desconhecido. Então, quando a gente vai entendendo sobre isso, nós vamos percebendo que um Deus que constrói mundos, que tem uma criação belíssima, que consegue segurar numa lei imutável a gravidade, consegue segurar planetas e planetas, constelações, galáxias, sem nada sair do lugar, sem a sua
sem a sua permissão, como que ele ia dedicar os seus filhos a um fogo eterno? Então, nós não precisamos ter medo. Porque esse momento de passagem com o Espiritismo matou a morte. Ele acabou com a morte. Porque ele veio trazer propostas de um Deus maravilhoso e de um mundo real, né? E Kardec, quando ele aceita essa missão de nos trazer esse consolo, esse conforto do que é a vida espiritual, que sempre teve, porque todos os profetas conversavam, eles falavam que conversavam com Deus, com Yahvé, sendo que Yahvé era um espírito, e muitos falam que era o próprio Jesus, conduzindo a caminhada deles aqui na Terra, organizando a sua vinda. O plano espiritual sempre se manifestando. E quando a gente sabe disso, não precisamos temer a morte. Nós precisamos temer as consequências dos nossos atos. Mas não como algo que nós vamos sofrer eternamente. Porque nós já sabedores disso, nós já podemos fazer um novo fim. A gente pode mudar aqueles erros? Não. A gente não consegue mudar. Mas podemos fazer diferente a partir de agora? Podemos. Como que a gente vai desencarnar bem? Imaginemos nós encontrar pai, irmão, vou falar no meu caso, meu pai, meu irmão, meus avós, meus tios, meus amigos. Não dá medo, porque vai ter gente esperando por nós. Da mesma forma, quem assistiu o filme Nosso Lar, Lísias, na hora dele desencarnar, dele estar organizando para encarnar, ele conta para o André Luiz, não está no livro dessa forma, né? Mas foi muito bem escrito, né, o roteiro do livro. Aí ele fala com o André Luiz, e ele chora. Aí ele fala, mas eu vou ficar com saudade. Eu vou ficar com saudade daqui, dos amigos. Da mesma forma que a gente imagina que a gente vai ter saudade aqui, do outro lado, da mesma forma. Eu vou para lá, naquele lugar, cheio de bicho-papão. Aqui tem mais bicho-papão do que lá. Lá tem também, mas a gente está mais protegido, né? Mas os bichos-papão de lá só pega a gente se a gente deixar. Aqui é mais complicado. Apesar que a vibração é tudo, né, gente? A gente vibrando no bem, a gente escapa de um monte de perigos, somos protegidos, sempre somos protegidos. Então, gente, depois desse bate-papo nosso aqui da tarde, a morte é o começo ou é o fim? Aí nós vamos encontrar grandes amigos que no plano espiritual, de repente, fala assim, eu vou aproveitar esse momento, vou pedir licença, porque eu vou na Terra, eu vou completar mais um ciclo, eu tenho que aprender mais um pouco, eu tenho que eliminar de mim, provar que eu já consigo viver sem este ou este defeito. Ou aqueles mais acima, vê um filho, um amor qualquer, né? Qualquer um dos seus amores de longas existência aqui na Terra, ainda em sofrimento, e fala, eu vou lá. Olha, lá no livro Renúncia, né, o mentor da Alcione fala assim, você vai voltar naquele lodo, e a gente doido para ficar nesse lodinho aqui, né, gente? A gente fala, como que esse lugar aqui é bom, né? Depois eu te falo. Como que esse lugar aqui é bom? E é bom mesmo. É a casa que Papai do Céu organizou, deixou toda prontinha para a gente viver de acordo com o que a gente dá conta. É aqui que é a nossa casa.
Ah, Jacira, então você quer dizer que você queria ir para Júpiter? Gente, eu não ia dar conta de ficar em Júpiter. Lá eles leem pensamento. As pessoas se comunicam por pensamento. A gente está pronto, gente, para viver num lugar que só canta música instrumental e lê em pensamentos? Não. Aí tem um palestrante amigo meu que ele queria muito ir para um planeta, né, um outro mundo. Aí falou assim, eu descobri que eu não vou dar conta, não. Primeira coisa, vão ler meus pensamentos. Não estou pronta. Não estou pronto para ninguém ler meu pensamento. Porque a gente acha que vai para o plano espiritual, vai virar santo. Não, a gente vai continuar do mesmo jeito. Até que a gente aprenda a controlar as nossas emoções, os nossos sentimentos e ter uma vida confortável, sem a influência da matéria, sem o desespero das horas do relógio e sem as necessidades que o mundo, que o marketing, né, do mundo oferece para a gente toda hora. Criam necessidades que a gente nem tem. Não é assim o marketing, a função do marketing não é isso? Criar um produto e falar que você precisa dele? E a gente nem precisa, nós precisamos de pouquíssimas coisas para poder sobreviver, né? Então, Kardec, ele vai trazer para a gente várias informações do lado de lá, para que a gente conhecendo, a gente se organize melhor desse lado. Então ele traz aqui no livro Céu e Inferno, que é sobre basicamente o tema que o Céu e o Inferno fala sobre a vida futura e as punições que a Igreja Católica, o título, vem baseado no que a Igreja Católica lá, né, daquela época trazia para a gente. Do Céu e Inferno. Então ele vem trazer para a gente de onde surgiram várias terminologias dos anjos, dos demônios, né? E depois ele vem trazer para a gente conversa com vários tipos de espíritos. Eu adoro. Então, às vezes eu coloco até para eu escutar. Aí eu deixo para escutar os felizes por último. Desculpa. Então ele traz dos espíritos infelizes, dos espíritos mais ou menos, né? E depois vem os espíritos felizes. E ele conta um pouco da história de algum deles. Então a gente fala, puxa vida, eu posso fazer diferente, eu posso dar uma melhorada aqui, para que eu pelo menos esteja nessa maioria, nesse meio aqui, né? Nos espíritos medianos, que ele chama. Somos nós, né, gente? Porque felizes nós não conseguimos ser ainda, a gente reclama muito. Sente muitas dores, não é? Quando eu falo de dor, é mais dor moral. Porque a dor física, a maioria de nós sente mesmo. Fica em pé muito tempo, dói, não dói? Dói o pé, dói o joelho, a coluna. Então, essas dores, nós vamos passar por essas transformações da matéria. Mas o que mais dói em nós são as dores morais. A aceitação da vida como ela é. E essa dor é que dificulta essa transição nossa. E nós vamos ver que é o orgulho, a vaidade, o egoísmo, essas sensações que está tudo voltado para a elevação ou não do espírito, é que vai fazer com que essa transição nossa seja boa, ou difícil ou mais fácil. Lembra do livro Obreiros da Vida Eterna que vocês vão ler? Vocês vão ler, não vão, gente? Então tem uma mulher, essa, que ela já está num estágio tão elevado, que na hora da transição, aí eu estava achando que era o doutor Bezerra que ia desligar, né, os fios, né, que liga esse cordão, né? Tem o cordão e tem vários fios, ramificações, que tem que ser desligado, né, dos seus pontos energéticos, vai desligando.
Ela pediu para fazer esse desligamento dela. Mas mesmo ela chora. Antes, no início, ela chora. Aí o doutor Bezerra fala, mas por que você está chorando? Porque eu vou deixar o meu trabalho. E o trabalho era trabalho no centro espírita. Né? E o doutor Bezerra fala, o trabalho é do Cristo. O Cristo, se Ele quiser, vai colocar outra pessoa para continuar. Se for para parar, vai parar. Mas o trabalho não é seu, minha irmã. A sua parte era até aqui e você cumpriu com louvor. Aí eu fiquei pensando nos meus meninos já mais velhos, né? Que a gente chama de menino, falar, meu Deus, e meus filhos? Aí lembrei do que o doutor Bezerra falou. Não, a sua parte vai ter que ser onde Deus quiser que você fique. E eles não são filhos de Deus? Meu amigo que desencarna rapidamente não é filho de Deus? Então, esse momento é um momento de reflexão. Nós, espíritas, vamos ficar apreensivos com o desencarne? Lógico, né, gente? Primeiro, nós somos espíritos imperfeitos. Nós ficamos ainda com aquela sensação do dever que não foi 100% cumprido. Muitas coisas nós deixamos de fazer, outras nós fizemos e não deveríamos ter feito, e está tudo bem. Agora nós estamos modificando isso. Com a nossa vinda aqui, com o nosso trabalho no bem, com as tarefas que a gente faz, mudando o nosso comportamento em casa, com os familiares, nós estamos trazendo para nós aquela frase de Pedro, lá na sua carta. O amor cobre multidões de pecados. O meu amor, a minha transformação, vai cobrir a multidão de pecados, de erros, de enganos. Mas agora, para que a gente tenha um resto de existência boa, né? Ter uma vida de qualidade espiritual, né? A gente tem que preocupar mais com a qualidade espiritual do que com a material. E não estou falando que eu não gosto de uma vida boa de material. O ideal é que todo mundo pudesse ter pelo menos o básico, né, o mínimo, para poder viver, ter uma condição de alimentar, né, de habitação, de tudo. Mas nós temos que preocupar agora mais com a nossa vida espiritual. Então, que nós possamos procurar viver bem e não preocupar com o desencarne. Ele vai vir. Todo mundo sabe disso. Mas que a gente se ocupe em viver essa existência bem. Porque o desencarne e a vida espiritual está sendo construída agora. O jeito que eu vou chegar lá é o jeito que eu estou vivendo aqui. Então, o convite que eu faço, primeiro para mim, né? Porque eu também sou espírito imperfeito, que comete vários enganos todos os dias. Então, esse convite é primeiro para mim e para vocês, que são meus amigos de caminhada do espiritismo, dessa filosofia maravilhosa. Vamos mudar o nosso pensamento, os nossos sentimentos, o nosso falar, as nossas ações, e vamos, a partir de agora, tentar cobrir a multidão de pecados que já tivemos daqui para trás. Uma excelente tarde para vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Que Jesus abençoe a cada um de nós e nos fortaleça na nossa grande jornada de retorno à pátria espiritual. Obrigada.